Oi, meu nome é Ana Laura e eu sou do segundo ano do ensino médio. Oi, eu sou a Isabelle. E nós vamos apresentar um trabalho sobre energia nuclear. O que é energia nuclear? Energia nuclear ou atômica é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam urânio e outros elementos como combustível. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor para gerar eletricidade. Em termos de fontes energéticas, a energia nuclear consiste na produção de eletricidade a partir do processo de fissão nuclear, e em consequência da reação de fissão nuclear em cadeia, o que libera uma grande quantidade de calor. Nesse sentido, as usinas nucleares ou usinas termonucleares são consideradas atualmente uma entre as principais opções para o desenvolvimento dos lugares a partir do fornecimento de estrutura energética. E como funciona a energia nuclear? O gerador de vapor realiza uma troca de calor entre as águas desse primeiro circuito e do circuito secundário, que são independentes entre si. Com essa troca de calor, a água do circuito secundário se transforma em vapor e movimenta a turbina a uma velocidade de 1.800 RPM, que por sua vez adiciona o gerador elétrico. Esse vapor, depois de mover a turbina, passa por um condensador onde é refrigerado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito independente. A existência desses três circuitos impede o contato da água que passa pelo reator com as demais. Uma usina nuclear oferece elevado grau de proteção, pois funciona com sistemas de segurança redundantes e independentes, quando somente um é necessário. E sobre a energia nuclear no Brasil? O Programa Nuclear Brasileiro abrange um amplo uso da energia nuclear, sempre voltando para fins pacíficos. Há cerca de 3.000 instalações em funcionamento em todo o país, que utilizam material ou fontes radioativas como combustível para setores de produção industrial, ou no campo da saúde ou ainda pesquisa, principalmente na área química. É importante considerar que o Brasil é um grande consumidor de energia elétrica, ficando atrás da Alemanha, Suíça, Estados Unidos e outros países, o que equivale a dizer que boa parte da sua população tem acesso a esta de maneira precária ou não tem qualquer acesso à mesma. O Brasil possui duas usinas em operação atualmente, Angra 1 e Angra 2, instaladas no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, com potencial de geração de 2.000 megabytes. A inauguração da usina de Angra 3 está prevista para 2015. E quais são as aplicações utilizando a energia nuclear? As aplicações giram em torno de traçadores radioativos, medicina nuclear, radioisótopos na medicina, radioterapia, aplicações na agricultura, na indústria, datação por carbono 14 e os raios-x. E na nossa opinião, a medicina nuclear é uma das mais interessantes. Porque ela é uma especialidade médica que utiliza em pequenas quantidades materiais radioativos produzidos para fins médicos, com o objetivo de diagnosticar ou tratar certas doenças. É uma maneira de coletar informações de diagnóstico médico que de outra forma não estariam disponíveis, requereriam cirurgia ou necessitariam de exames de diagnóstico mais caros. Esses são exames que complementam os métodos de imagem mais conhecidos, pois têm a capacidade de avaliar também a função do órgão estudado, através da análise da distribuição dos elementos radioativos associados a fármacos específicos pelos diversos órgãos e sistemas. Os exames realizados em medicina nuclear, denominados cintilografias, são procedimentos bastante seguros e habitualmente não provocam nenhum tipo de reação alérgica, podendo os materiais ser administrados inclusive em pacientes alérgicos a contraste iodado. Os materiais radioativos não são contrastes. Além disso, a dose de radiação dos exames de medicina nuclear é, de forma geral, similar ou até mesmo bastante inferior à de outros métodos diagnósticos que empregam raio-x, e, portanto, esses exames podem ser seguramente realizados em crianças. E quais são as vantagens da usina nuclear? Bom, ela não libera gases estufa, há uma pequena exigência de área para a construção das usinas, tem uma grande disponibilidade do combustível, há um pequeno risco no transporte do combustível em si, uma pequena quantia de resíduos deixadas pela produção e uma independência de fatores climáticos, que são os ventos e as chuvas. E quais são as desvantagens? O lixo nuclear radioativo deve ser armazenado em locais seguros e isolados. Ele é mais caro quando comparado a outras formas
risco de acidentes nucleares, problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. E quais são os impactos causados pela energia nuclear? Entre os principais impactos ambientais que podem ser originados pela geração deste tipo de energia, destacam-se o aquecimento da água do mar, contaminação pelos rejeitos da produção de energia nuclear, risco da contaminação derivada de acidentes e vazamentos. Diante desses riscos, a produção de energia nuclear exige um grande controle para evitar qualquer tipo de vazamento ou acidente envolvendo produtos radioativos, já que a contaminação radioativa pode ocasionar escassez de solo, ar e água adequados para a agricultura e para a manutenção da vida na área afetada, mutação genética de espécies de plantas, insetos e animais, queimaduras, alterações na produção do sangue, diminuição da resistência imunológica, surgimento de diversas doenças como câncer, alterações gastrointestinais, problemas de medula óssea e infertilidade e má formação dos órgãos reprodutores e de fetos submetidos a alta radiação. E quais são os marcos e acontecimentos causados pela energia nuclear? Bom, o primeiro alvo escolhido foi Hiroshima. A cidade havia sido bombardeada antes, por isso era um bom lugar para se observar os efeitos da bomba. E além disso, era a sede de uma base militar. A Little Boy, que foi o míssil, transportava mais de 64 kg de urânio 235, mas a fissão teria ocorrido em somente 1,4% dessa carga. Ainda assim, a explosão teve uma força equivalente a 15 mil toneladas de dinamite. Para se ter uma ideia, 1 kg de TNT é suficiente para destruir um carro. A explosão causou uma onda de calor de mais de 4.000 graus Celsius em um raio de cerca de 4,5 quilômetros. Nagasaki. Nagasaki não estava na lista de alvos prioritários dos Estados Unidos na guerra. Era um objetivo secundário por causa de sua topografia acidentada e da proximidade de um campo de prisioneiros de guerra aliados. Entre os alvos principais estava Kokura, uma cidade com zonas industriais e urbanas em terrenos relativamente planos. Mas, no dia do ataque, Kokura amanheceu coberta de neblina e fumaça, de acordo com o relatório dos pilotos. A tripulação tinha ordens de escolher visualmente um alvo que minimizasse o alcance explosivo da bomba. E foi por isso que eles foram para Nagasaki. A bomba Fat Man era feita de plutônio 239. O material era mais fácil de ser obtido e mais eficiente do que o urânio, mas a sua utilização requeria um mecanismo mais complexo. O plutônio 239 não era puro, e isso poderia detonar uma reação em cadeia prematura, que reduziria muito o potencial explosivo da bomba. Foi usado o mecanismo de implosão para ativar a bomba antes que a fissão espontânea ocorresse. E tudo isso foi o suficiente para liberar uma energia equivalente a 21 mil toneladas de dinamite. A explosão foi mais forte que a de Hiroshima, mas a localização de Nagasaki, dividida entre dois vales, limitou a área de destruição. Mesmo assim, calcula-se que entre 28 mil e 40 mil pessoas tenham morrido no dia da explosão. O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta, e sua força vem dos átomos. A ciência nos deu a chave para controlar esta energia, e a sua matéria-prima é um mineral abundante em nosso país. Alguns átomos de urânio são capazes de liberar muita energia, mas para virar combustível de usina nuclear, primeiro temos que aumentar sua concentração. E nós fazemos isso separando os átomos mais pesados dos mais leves, juntando tudo numa pequena, mas poderosa pastilha capaz de produzir a mesma quantidade de eletricidade que 22 caminhões-tanque cheinhos de óleo diesel. Em Angra dos Reis, as pastilhas vão para o coração da usina dentro de estruturas metálicas. A produção de eletricidade começa quando um nêutron se choca e quebra o núcleo de um átomo. Essa reação produz muito calor e libera mais nêutrons que vão atingir outros átomos numa grande reação em cadeia. Esse calor esquenta a água que passa pelo reator, e o reator
funciona como uma grande panela de pressão. Essa água super quente aquece uma outra água, transformando-a no vapor, que move as turbinas, que por sua vez fazem funcionar um grande gerador elétrico. É assim que uma usina nuclear funciona. A fissão dos átomos produz calor que se transforma em vapor e movimento. É assim que surge a eletricidade que faz funcionar as coisas na sua casa, na sua cidade e em todo o planeta. Foi isso, espero que tenha gostado. E obrigada pela atenção.